dia a todos. Agradecemos ao meigo Rabi, presente em nossos corações, e que ele nos auxilie na explanação desse tema tão delicado, mas tão necessário da gente conversar sobre ele. E que ele também esclareça os irmãos desencarnados através do suicídio que aqui foram trazidos para essa casa hoje, e console também todos os seus parentes que de alguma forma sofrem tanto quanto os que se foram. Então, como falamos, o nosso tema hoje é o suicídio. Suicídio seria a solução ou um problema? A doutrina espírita diz que o objetivo pelo qual nós encarnamos na Terra não é outro senão o desenvolvimento das nossas potencialidades nas mais diversas direções do bem. Portanto, nós não reencarnaríamos entre os homens sem um propósito de uma reconstrução interior muito bem definida, de tal sorte que todos nós, sem exceção, temos antes do nosso renascimento um período no qual fazemos uma programação das atividades ou dos pontos mais importantes que nós teremos nas nossas vidas. São pontos fundamentais, não são detalhes. São as coisas mais importantes, como a família que vamos nascer, a região onde vamos morar, o ramo de trabalho que vamos desenvolver. Esses pontos mais importantes são programados antes do nosso nascimento. O que move essa programação, a razão pela qual eles são definidos, é exatamente aquilo que nós fizemos no ontem. Aquilo que nós executamos no passado, o que nós realizamos ou deixamos de realizar nas nossas outras encarnações, são motivadores do nosso planejamento reencarnatório. A família que a gente tem hoje é fruto de um conjunto de experiências felizes ou infelizes que nós tivemos no passado. O modelo de trabalho profissional que nós exercemos hoje está relacionado com a nossa história do ontem. Se é bom ou ruim, se nos agrada ou não, ele está relacionado com a nossa história do passado. Assim como as doenças que nós trazemos e uma série de outros males. Todos esses fatores têm suas raízes no ontem. Mas é evidente que nosso hoje também interfere nisso. Aquilo que nós fizemos depois que renascemos também interfere significativamente nesse resultado. Até porque ninguém precisa esperar uma outra encarnação para encontrar as consequências daquilo de certo e de errado que se faz. O hoje é um espaço bastante significativo para isso. E muitas vezes, o que é que acontece conosco? As nossas provas hoje, ou seja, aquilo que acontece com a gente no presente, por ser exatamente um reflexo daquilo que está no ontem e refletindo no agora, determinadas provas se tornam muito difíceis para a gente carregar. Por que motivo? Exatamente porque essa prova já foi difícil para nós no ontem e por isso que ela está se repetindo hoje. As provas da existência que nós nos saímos bem são vitórias morais conquistadas. Por isso, elas não precisam mais ser repetidas, porque nós as vencemos.
Mas, todas as vezes que vivemos uma prova e não conseguimos resolver de maneira plena, aquilo será motivo para que no futuro, no plano espiritual, a gente sinta um certo incômodo que provocará que esse fato ocorra novamente. De maneira mais clara, se no passado eu sofri com uma doença muito séria, muito grave, e não consegui lidar muito bem com isso, não aceitei bem essa doença e sequer procurei tratamento, essa terá sido uma experiência mal resolvida. E experiências mal resolvidas têm uma grande chance de se repetirem. Não estou dizendo que elas vão se repetir, mas tem uma grande chance que isso aconteça. Se temos uma experiência na nossa vida, que é uma experiência extremamente angustiante, e nessa experiência a gente não está conseguindo se sair bem, olhando pelo lado educacional, nós estamos sendo reprovados. Reprovamos nessa prova. E na escola, quando nós não alcançamos média, repetimos a prova para obter uma nota melhor. Não é assim que acontece? Portanto, com uma regularidade, aquilo que a gente não se saiu bem numa encarnação, acaba se repetindo na encarnação seguinte. Só que qual é o problema disso? O problema é que, segundo o que a doutrina espírita diz, é que o espírito cria certos vícios de comportamento. Nós adquirimos uma certa maneira de reagir aos problemas. O comportamento que nós tivemos no ontem, nós temos uma tendência danada de repetir esse mesmo comportamento. Por isso que a gente volta. Por isso a experiência se repete, para que a gente consiga dar uma solução melhor para o mesmo problema já vivido. E qual é o objetivo de Deus com isso? O objetivo de Deus é que a gente resolva as nossas pendências, que a gente consiga encontrar soluções melhores para os problemas que a gente tem. E, basicamente, nós temos 5 portas por onde podemos sair dos problemas, das dores ou das provas vividas. Uma dessas portas é a violência. Quando eu estou num processo de dor, a minha reação é violência. Eu soube que meu filho foi assassinado. A dor é tão grande, que eu arrumo uma solução violenta para resolver isso. Eu vou à desforra, eu vou me vingar. As soluções da dor que passam por essa opção são sinais de falência e que nós provavelmente teremos que repetir. Essa experiência da perda de alguém que venha provocar em mim de novo a violência, que não precisa ser exatamente a perda de um filho, mas pode ser a perda de um marido, de um pai, né? Ou até mesmo de um filho. Ela vai voltar em função do meu histórico espiritual. Outra forma que costumeiramente reagimos é através do medo. Quando estamos amedrontados, nos trancamos dentro de nós mesmos, nos cobrimos e nos tentamos esconder do mundo. Eu tenho um noivo, ele adquire uma doença grave e desencarna. O medo de eu perder alguém novamente me impede de tentar um novo relacionamento. Quando o medo nos consome, a gente se tranca para nunca mais sair de dentro de nós mesmos. Outra forma que nós reagimos é a tristeza. A tristeza é outra maneira que nós temos de reagir a essas dores muito fortes. A dor veio e eu me amarguei.
eu não consegui digerir essa dor. Então, eu me amargo dentro dela. Entro numa profunda depressão. Outra forma comum de nós reagirmos diante das dores é através da fuga. Eu fujo do processo da dor. Então, eu simplesmente não faço contato com a dor. Eu desapareço do cenário da dor. Está difícil a convivência em casa? Eu arrumo a mala e vou-me embora. Chega, eu não quero mais. Produzimos uma fuga e fazemos uma ruptura. E temos uma que é a porta da maturidade. A porta da maturidade é a porta onde todos nós temos que aprender a sair. Enquanto a gente não aprender a enfrentar, a lidar de maneira serena, aprendendo com a dor, vai ser difícil para nós. Tem uma mensagem espírita bastante interessante. Ela diz que a dor é um mensageiro que traz uma mensagem para você. O que ela quer te ensinar é a mensagem. Então, quando a dor vier, fique com a peça o mensageiro. Mas nós não fazemos isso. Quando a dor vem trazendo a mensagem, nós, por imaturidade, recolhemos o mensageiro e não abrimos a mensagem. Nós ficamos em companhia do mensageiro, abraçados a ele, chorando e não abrimos a mensagem. O que quer dizer isso? É que quando, por exemplo, a gente tem um problema em casa, um familiar difícil, um filho que usa drogas, a dor, na verdade, de conviver com ele, está querendo nos ensinar alguma coisa. Então, a dor não é o final. A dor é o mensageiro que vai nos ensinar alguma coisa que a gente precisa aprender. Eu tenho que aprender a lidar com o marido difícil, com o filho drogado. Mas o que é que eu tenho para aprender com o marido difícil, com o filho drogado? Eu não tenho nada para aprender com isso. Tem. A gente sempre tem o que aprender com o esposo difícil, com o filho que usa droga. A gente sempre tem o que aprender. Mas, quando isso acontece, nós nos abraçamos à dor, reclamamos da prova e não nos questionamos o que é que a dor tem para me ensinar. E o que fala a doutrina espírita? Que todas as vezes que a dor chega e a gente opta por uma dessas portas para sair, a minha reação é violência. Fez, vai ter o troco. Aí, o que faz Deus? Bom, essa porta aqui, a violência, ele está saindo muito por ela. Vamos apertar essa porta. E ele aperta a porta. Então, você que foi violento, renasce fraquinho, magrinho, pesando uns 40 quilos. Aí não dá mais para ser aquele cara violento que você foi. Tem outro que a solução foi a fuga. Aí, ele diz, eu não sou obrigado a aguentar isso. Vamos embora. Faz a mala e vai embora de casa. Então, vamos apertar para ele a porta para ele não sair. Para ver se ele acha a outra porta. A porta certa. Quando você aperta a porta da fuga, dando a ele um emprego onde ele recebe meio salário mínimo, ele até tenta sair, né? Mas não consegue. E é obrigado a se manter ali próximo. As condições para ele são bastante difíceis. Mas é por isso que Deus dá essas condições mesmo. Que é para ver a resistência dele. Conclusão. Essas portas, quando tentamos sair por elas, elas vão se fechando. Que é para ver se a gente encontra a porta certa. Que não é a porta obrigatoriamente espírita.
é a porta do bem e que pode estar em qualquer religião, mas é a porta da gente saber lidar com os nossos familiares, em sociedade, conosco mesmos, com a vida, com as dores. Essa é a porta que nós temos que descobrir. Porém, quando vivemos experiências que são muito dolorosas e que a gente não consegue encontrar nenhuma porta de saída, a dor toma um aspecto muito pesado. Ocorre um fenômeno indesejável na vivência humana, que é confundir a dor com a sua própria vida. A pessoa deseja livrar-se da dor, mas ela não encontra a porta por onde sair. E como ela não encontra a porta por onde escoar a sua dor, então ela confunde a vida dela com a própria dor e diz: minha vida é uma desgraça, minha vida é um verdadeiro inferno. Então, ela confundiu a vida dela. Ela confundiu a vida com a dor. Ela enxerga como se fosse uma coisa só. Então, para acabar com a sua dor, ela extingue a própria vida. Ela corta o fio da vida. Ela vai fazer a opção indesejada do chamado suicídio. Quando o espírito comete o suicídio, ele fez uma opção de não encontrar nenhuma das opções que ele teria e encontra uma sexta porta de saída, que é de todas elas a mais indesejável. Diz a doutrina espírita que a maior decepção do suicida é ver que ele não terminou com a sua vida e nem com a sua dor. Ele pensa que através do suicídio ele vai extinguir a vida. Ele não vai. Ele vai extinguir a vida do corpo físico, mas o eu dele continua vivo. Os sentimentos que ele tinha continuarão existindo e suas dores também. Então, imaginamos alguém que tinha uma empresa, a empresa faliu e ele ficou na miséria. Ele teve que vender tudo. Ele chega em casa, a família está passando necessidade, ele não consegue mais manter a casa, a situação está difícil e ele, diante de tanta pressão, não suporta e decide se matar. Quando ele se mata, diz o Espiritismo que a vida continua sempre. Então, ele se matou, mas ele continua vivo. E o que estava difícil, agora ficou pior. Pior porque a mulher agora não tem sequer ele para ajudar a manter a família. Agora ficou só ela e os filhos. Não vai resolver. Assim como tudo ou mais, as sensações após o suicídio não vão amenizar suas dores. Elas vão, ao contrário, aumentar. E por que elas vão aumentar? A literatura espírita diz que nós renascemos, todos nós, quando renascemos, para ligar o corpo e o espírito, utiliza-se uma substância chamada fluido vital. Essa substância é que dá vida ao corpo. Ela dá vitalidade. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai usando esse fluido. Numa comparação bem grosseira, ele é como se fosse uma vela. E à medida que a gente vai vivendo, a vela vai queimando. Tem uns que queimam a vela mais depressa. Põe a vela na janela, né? Então, come aquela picanha grossa, né? Bem gorda, né? Aquela camada de gordura. Ai, eu gosto é da picanha gorda mesmo. Eu gosto é da minha veia bem entupida. Então, essas vão mais depressa. Mas tem outros que têm mais cuidado. Procuram uma vida sem tanto estresse, sem abusos. A vela queima mais devagar. Vale lembrar
que a gente pode repor fluido vital, mas acabamos sempre gastando mais do que somos capazes de repor. Repomos o fluido vital através de uma vida saudável, de leituras edificantes. O passe magnético também é um bom repositor de fluido vital. Só não vale ficar preso na cabine de passe para prorrogar o desencarne, tá? Mas ele repõe bastante. Mas, como eu disse, a gente acaba gastando mais do que conseguimos repor. Conforme vamos vivendo, então, essa vela vai queimando. Vai queimando, até que fica só um paviozinho, querendo apagar. Isso seria a exaustão dos nossos fluidos. Comparado com o fluido vital, são aquelas pessoas que ficam mais velhinhas. Elas vão para o hospital e têm a falência múltipla dos órgãos. E a pessoa desencarna, já com uma idade bem avançada. Então, por essa razão, a gente pode dividir a questão da morte em 3 tipos diferentes. Os que desencarnam porque o fluido vital acabou. A pessoa já tem 80, 90 anos, então há um esgotamento do fluido e então não tem jeito. Acabou o fluido vital, acabou a vida. O outro tipo de morte são aqueles que não acabou, mas tiveram uma morte brusca. Então, eles estão com toda a vitalidade, mas morrem bruscamente. Imaginemos esse ator, Domingos Montanher, que faleceu recentemente, né, trabalhando, gravando a novela. Na flor da idade, com 54 anos, forte, né, com toda a vitalidade, vai tomar banho no Rio São Francisco e pá, morre afogado. Quando isso acontece, esses desencarnes bruscos, 2 coisas podem ocorrer. Pode ser um desencarne brusco com assistência espiritual. A pessoa desencarna, os mentores vêm atender, o fluido restante não tem mais valor, então ele é retirado e é disperso. Daí perguntamos, então para que tinha o fluido vital? Porque nessas condições, nessa situação, muitas vezes o importante não é morrer, é aceitar-se morto. Porque não deve ser fácil uma pessoa na flor da idade, é um menino praticamente, né? Aceitar-se do lado de fora. Ele tem seus planos ainda para realizar, tem sua família, seus filhos pequenos, mas não. Para ele acabou. Para ele agora é assistir do lado de lá. Não deve ser nada fácil. Lembram-se do filme Ghost? A dor dele não foi o tiro que ele levou. Não foi morrer. Foi aceitar-se morto. Deve ser realmente muito doído. Você ver toda a sua vida para frente e você saber que para você acabou. Que agora você vai assistir do outro lado todos os acontecimentos. Nesse caso, o espírito é assistido, retirado o fluido vital que restou nele e o espírito então é encaminhado. O outro tipo de morte é brusco ou antecipado, se assim podemos dizer, e o espírito não recebe assistência dessa forma. Não é que ele não receba assistência. Ele vai ter assistência, mas não dessa forma de retirada do fluido. Tem espírito que, quando desencarna, permanece com o fluido vital. E isso não é bom. Não é bom porque o fluido vital dá muita sensação orgânica. O espírito se sente muito vivo ainda. Ele sente muito mais as impressões do corpo físico. Tem espírito que é tão materialista, tão apegado ao corpo, que ali fica vendo o corpo se decompor. Outros são muito inconsequentes, desencarnam, motivados pelos abusos de toda ordem. E nessas condições, o acesso dos mentores a eles é muito difícil. Eles até tentam,
mas eles não conseguem a sintonia. Não há sintonia entre o desencarnado e os socorristas. Até tenta se ajudar, mas ele não consegue manter a lucidez para ajudar no processo de socorro. Nesse caso, ele pode ficar desencarnado, mas com o fluido vital. Qual o prejuízo dele? Ele sente muito mais as sensações físicas e orgânicas. Ele sente muito mais como se não tivesse desencarnado. E nessa situação fica também os suicidas. Os suicidas ficam nessa condição não porque todos eles não tenham condições para serem socorridos. Alguns até podem ser socorridos e retirar do fluido, mas os espíritos socorristas não tiram o fluido deliberadamente. Parece até uma coisa ilógica. Os espíritos socorrem retirando o fluido que ficou. E com os suicidas é o contrário. Desencarnou o suicida, deixa ele com o fluido. Recolhe o espírito, mas deixa o fluido vital. Por quê? Porque nessas condições de permanência do fluido vital, o objetivo é um só. É marcar a experiência tão fortemente que ele não queira repetir. Lembram que eu falei que o espírito tem uma tendência de repetir o que fez? Então, nesse caso, os espíritos querem evitar que a pessoa repita o que ela fez. Para evitar que se repita, é preciso gravar de maneira muito clara que aquilo não é bom. E a melhor maneira de gravar na mente de quem comete o suicídio, de que o suicídio não é bom, é deixar ele com fluido vital. Porque deixando ele com fluido vital, uma série de sensações, em princípio indesejáveis, acontecem com o objetivo da educação dele. E quais são essas consequências desse fluido vital no desencarnado? Uma delas é a vinculação muito mais forte entre o espírito e o corpo. Não é porque ele se suicidou que ele vai ficar lá, que ele vai ser deixado lá. Não. O mentor diz, deixe ele ficar aqui. O cuidado é deixar ele sentir, porque o deixá-lo sentir é a maneira de educar. Então, ele sente muito mais as percepções do corpo depois da morte. Depois de um tempo que ele vive essa experiência, que para cada um demora um tanto diferente, os mentores vêm, recolhem esse espírito e eles são levados para um lugar no plano espiritual chamado Vale dos Suicidas. Esse vale é específico deles. E ao contrário que muitos pensam, não é um local de abandono e nem de punição. É um local de cuidado. A maneira de cuidar de um suicida é dessa forma, deixando-os no vale até que o fluido esgote e as experiências materiais se gravem de maneira mais forte. Então, ele tem lembranças muito mais significativas da hora da morte. Ele relembra com uma certa frequência o momento da morte, as sensações da morte, o que foi que ele fez. Ele se lamenta pelo que fez, mas isso tudo é um trabalho terapêutico. Isso tudo para que fique muito bem gravado que isso não é bom, porque senão ele tem uma tendência de repetir. Ele permanece assistido pelos mentores, cuidado no vale, até que chega o momento de começar o socorro dele. Aí que ele será retirado do vale e levado para um local no plano espiritual,
para onde ele teria sido encaminhado se ele tivesse tido uma morte, digamos assim, normal, uma morte natural, né? Imagine quanto tempo perdido teve esse espírito desde o momento que ele optou pelo suicídio. Isso tudo ocorre com objetivo educacional, porque a próxima existência é reflexo da anterior. Então, aquela experiência que fez com que ele tomasse a decisão do suicídio, ela é tomada em consideração na próxima programação da vida dele. Aí, conclusão, o sujeito vai reencarnar e aquela experiência que motivou ao suicídio tem uma chance enorme de parecer de novo. Por quê? Porque foi falta tropeçada, foi experiência mal resolvida. Então, ele tem uma tendência a repetir essa experiência. Seja qual for, ela vai estar muito provavelmente na programação da próxima existência. E tudo aquilo que o sujeito viveu depois da morte, todas as experiências indesejáveis que ele sofreu lá e que fizeram parte de um grande processo educativo, serão o instrumento para frear que o indivíduo cometa novamente o suicídio. Por isso, os suicidas, quando renascem, muitas vezes eles têm uma tendência a sonhos repetitivos. Ele sonha que está sendo enterrado vivo pelas lembranças que ele traz na alma. Sente pavor da morte. Tem sonhos que está caindo de um penhasco. Sonha que está caindo e ouve seus ossos quebrarem. Sonha que está sendo sufocado. Os suicidas, quando reencarnam, eles tendem a ter sonhos que repassam as experiências reais do passado e que ficaram gravados como sinalizador. Não faça. É frequente também, por conta da experiência, eles terem algumas limitações. Muitas vezes ele deseja ter algo e não tem, justamente porque foi esse algo que motivou o suicídio. E agora vem com essa dificuldade, justamente para testar a resistência dele diante da mesma falta. Uns é a situação financeira, né? A bicha não se acerta nunca. Quando ganha na loteria, perde o bilhete. Quando arranja um namorado maravilhoso, o sujeito morre atropelado. Mas esse é o instrumento que Deus usa para que a pessoa não repita a mesma falta. Nesse sentido, e sem nenhum demérito às outras religiões, a doutrina espírita presta um serviço muito bom, porque ela ajuda você a entender que algumas coisas que a gente sente têm relação com a nossa vida anterior. Por essa razão, as pessoas que são vinculadas à questão do suicídio, elas têm uma proteção espiritual interessantíssima, porque os espíritos sabem da sua fragilidade e por essa razão se fazem bem próximos. Geralmente são pessoas intuitivas, porque os espíritos estão muito próximos a elas, que é para fortalecer a pessoa na hora da crise. Muitos são médiums, não para exercerem a sua mediunidade, mas para que saibam que a morte não existe, que existe vida do lado de lá, que existem pessoas que se suicidam e que estão gemendo do lado de lá, que existe um mundo espiritual, que existe vida além da morte. Então, a mediunidade delas não tem o papel de serviço, ela tem mais a função de alertá-las. Então, a proteção espiritual nelas é muito grande. Geralmente, são pessoas bastante sensíveis.
Eu disse geralmente. Tem alguns que são bastante amargos. São pessoas dotadas de muitas fragilidades. Merecem cuidados. Porque devido suas fragilidades, elas têm tendência à desistência. Elas têm uma sensação de fracasso interior difícil de tirar. Tem sensação de abandono, de tristeza que não cura. Isso tudo é muito comum na pessoa que reencarna na condição de ex-suicida. E o que propõe a doutrina espírita nesses casos? Que fortalecemos a pessoa através das orações. Quando descobrimos que temos alguém da família, ou nós mesmos, que temos esse perfil, que a gente cuide de nós e cuide do outro. De que maneira? A oração. A oração é um instrumento importantíssimo para manter o vínculo entre a entidade protetora e o seu protegido. Os nossos espíritos benfeitores, chamamos eles, essas entidades, de anjo guardião, de espírito guia, espírito benfeitor, mentor espiritual, mas essa entidade que o Espiritismo diz que é o nosso espírito protetor, ele não foi criado para tomar conta de nós. Não, ele é um outro espírito, mas ele se comprometeu com o nosso progresso. Ele é alguém que torce por nós e que está disponível para nos ajudar nos nossos momentos mais difíceis. Ele não vive o tempo todo do nosso lado, mas ele sempre está presente. É uma entidade que está para nos ajudar nas nossas horas de dificuldade e que a gente pode acessar. Mas como acessamos? Mantendo uma vinculação espiritual. E não pensemos que teremos esse acesso em só chamá-lo. Não funciona assim. É uma questão de sintonia. A oração sistemática, orar antes de dormir, leituras de obras edificantes, o Evangelho segundo o Espiritismo, evitar o tanto quanto seja possível de durante o dia ficar perturbado, porque muitas vezes nós passamos o dia todo atendendo a todo tipo de perturbação que chega até nós. É fuxico, é inveja, é conversa desnecessária. E daí quando chega a noite, né, bom, agora eu vou entrar em sintonia com o meu anjo, agora eu vou pedir por ele. Não adianta, nós temos que evitar tudo isso para manter essa sintonia. Tá? Se eu sei que eu sou frágil, que eu sou mais sensível, que eu tenho tendência à depressão, que é uma característica do ex-suicida, que eu tenho esse perfil, cuida. Não deixa o trem desandar, descer ladeira abaixo, para depois ir lá embaixo buscar. Quando você sentir que não está bem, procure manter uma sintonia com os bons espíritos. Procure ocupações úteis, conversas agradáveis, evitar bebida alcoólica, não só bebida, mas o ambiente também, porque não adianta muita coisa não beber, mas frequentar o bar, porque o ambiente lá está carregado de espíritos perturbados, e você volta para casa todo perturbado. Resultado, se a gente é mais sensível, devemos ficar com as duas orelhinhas bem em pé. E muitas pessoas falam que gostariam de não ter essa sensibilidade. Gostariam que Deus fechasse essa porta, mas isso não é, até porque a sensibilidade espiritual não é uma coisa ruim e também não é uma coisa boa. É como a visão. A visão é boa ou ruim? Depende do que você olha. Então, essa sensibilidade pode nos ser muito útil,
porque ela que diz para mim que eu não posso ir lá porque eu me sinto mal, que eu não posso fazer tal coisa porque não me sinto bem. É essa sensibilidade que já nos deu a intuição para não cometer uma besteira maior. Foi ela que nos sugeriu que não fizéssemos alguma coisa e que depois descobrimos que foi o melhor. Essa mesma sensibilidade que muitas vezes achamos que nos deixa perturbadinhos, é o mesmo canal. Por onde entra um, entra o outro. E nós, que de uma forma ou de outra, que temos ou não vinculação com a história do suicídio, de forma direta ou indireta, através de drogas ou outras coisas, nós temos que ficar bastante alertas, porque temos uma tendência grande de repetir. Mas a espiritualidade amiga se mobiliza sistematicamente para garantir o sucesso de todos nós. E garanto a vocês que uma quantidade significativa de almas que desencarnaram pelo suicídio em outra encarnação conseguem o sucesso na seguinte. Que, apesar do arrastamento, a proteção espiritual que se faz a essa criatura, colocando na família adequada, nos amigos que são postos ao seu lado, conseguem resgatar muitas almas da repetência do processo do suicídio. Algumas recaem e repetem o suicídio novamente, agravando ainda mais a situação. Mas uma quantidade significativa se resolve, mostrando para nós que, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas fragilidades, das nossas angústias, dos nossos momentos de tristeza e de solidão, existe sim uma proteção espiritual extraordinária que consegue fazer muita coisa por nós. Que a gente consiga acionar esses mecanismos e conseguir que a nossa encarnação futura possa ser muito melhor. Porque se é verdade que a de hoje foi programada no ontem, nós estamos agora programando a próxima. E da maneira que nós estamos trabalhando, teremos uma encarnação mais ou menos feliz, a depender unicamente da nossa capacidade de entender Jesus e de seguir o seu Evangelho. Oremos por todos aqueles que no momento de desatino praticaram o suicídio. Cuidemos dos nossos sentimentos para não deixar chegar no ponto do desespero, de não encontrarmos uma porta de saída. Procuremos um amigo, procuremos Jesus, procuremos os benfeitores que sempre estão para nos ajudar. Um bom dia a todos, um bom domingo. Muito obrigada pela atenção.